Estamos aqui em Cesareia, cidade que foi construída pelo grande rei Herodes, onde havia o seu palácio, onde havia o maior porto existente na época. Navios passavam por aqui para levar suas riquezas e servir ao recurso do Oriente e a Europa em papel. E aqui está uma pedra comemorativa, onde tem aqui uma comprovação de Pôncio Pilatos, que na época também foi prefeito aqui, fazendo uma dedicação ao imperador da época, Tibério. Então, esse é Pôncio Pilatos. Nós estamos aqui na nascente do Rio Jordão, ao pé do Monte Hermon, lugar onde Jesus também retirou-se, que aqui é a Cesareia de Filipos, onde Jesus retirou-se com seus discípulos, e foi exatamente nesse lugar, essa região aqui, que ele perguntou aos discípulos quem os homens diziam que ele era. E foi quando Pedro então teve a revelação, todo o estado de Israel, onde eles tiram a água para a sua sobrevivência, e essa água também forma o João, e foi exatamente nesse lugar aqui onde estamos novamente aqui junto ao Mar da Galileia. É um mar que tem uma extensão de 22 quilômetros por 7 quilômetros de largura. Na verdade, é formado pelo Rio Jordão, lá, na verdade, lá chamava Genezaré, onde, conforme São João, Pedro e João, os discípulos, depois da crucificação, eles estavam se sentindo muito arrasados, tristes, e voltaram à sua condição de pescadores, tristes. E ele sabia que os discípulos o amavam e criam nele, segundo a tua palavra, porque Pedro sabia o poder que ele tinha, 153 grandes peixes. Então Jesus veio Estamos aqui também ainda em Nazaré, ao lado do lugar onde acabamos de filmar, que segundo a tradição seria a casa de José, e aqui abaixo, onde hoje está construída uma igreja moderna, que os católicos construíram, seria, segundo a tradição, o lugar onde o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Então podemos ver que os pais de Maria moravam próximo ao local onde era
a residência de José e a sua carpintaria. Isso tudo segundo a tradição, mas realmente estamos em Nazaré Antigo, então certamente foi por esses locais aqui onde o anjo anunciou a Maria o nascimento do nosso Senhor. Nós estamos aqui na cidade de Jericó, de frente ao monte da tentação, onde Jesus foi conduzido ao deserto e tentado por 40 dias, foi elevado no alto do monte e ali Satanás mostrou todos os reinos desse mundo e a glória desse mundo, e ele então rejeitou tudo isso, porque ele sabe que tudo isso será dele no milênio, ele regerá todos esses reinos deste mundo. Então aqui é Jericó, deserto, muito quente, calor aqui de 40 graus no verão, 45 graus, então é um lugar realmente muito quente, mas como vocês podem ver tem irrigação e aqui no deserto realmente ele floresceu, porque Israel abastece de irrigação todo o deserto. Então, em todos os lugares você encontra verde ainda por causa da irrigação que tem. Olá, meus irmãos, estamos aqui às margens do Rio Jordão e acredita-se que seja o lugar onde João Batista iniciou o seu ministério ao vir do deserto, que é aqui atrás, onde ele foi criado, e ele então veio e começou pregando aqui o arrependimento e as pessoas vinham a ele para ser batizado, e aonde também nosso Senhor veio para também ser batizado por João e sair daqui, iniciando então o seu ministério. Do outro lado está a Jordânia e desse lado nós estamos em Israel. Então o Rio Jordão divide o país de Israel com o país da Jordânia. O Rio Jordão não tem mais que 6 metros de largura e 2 metros, 3 de profundidade agora nessa época. Então é um rio muito pequeno, mas de uma grande importância, que é o que banha todo o estado de Israel. Estamos aqui, ao fundo vemos o Mar Morto, e aqui é as ruínas do que era uma comunidade dos essênios na época de Jesus, e aonde que provavelmente João Batista foi criado aqui. Desde a idade dos 7 anos ele veio ao deserto. Era uma comunidade que vivia totalmente separada dos demais judeus da época, porque eles não se conformavam com a maneira com que o povo de Jerusalém vivia. Então eles tinham aqui os rituais de banho. Nós podemos ver aqui à esquerda, era um tanque onde eles banhavam-se, porque eles criam na purificação através do banho. E isso nos mostra porque João, quando veio, começou batizando o Jordão, também imergia as pessoas. Era um ritual de purificação da época. Aqui era onde que eles tinham como que um refeitório deles, e era os homens que viviam nesse lugar eram celibatários,
e eles viviam aqui. E à direita, onde nós vemos essas montanhas, as cavernas, foi onde foi encontrado em 1947 os pergaminhos daquela época. E quando foram checar o livro de Isaías, viram que era exatamente igual ao que nós temos hoje. Então isso foi uma comprovação da veracidade das Escrituras para nós que vivemos nesse dia e, acima de tudo, para os incrédulos que não poderão ficar sem uma prova científica de que realmente todas as Escrituras são a verdade. Amém. Bem, finalmente chegamos hoje, quarta-feira à tarde, chegamos aqui em Jerusalém. Estamos vindo de Jericó, passamos pelo Mar Morto, estamos chegando aqui à colina, onde se pode avistar Jerusalém abaixo. Mas aqui à minha esquerda, naquela torre mais alta, ali nós podemos ver que é o local onde é o Monte das Oliveiras, onde Jesus veio chegando e chorou sobre Jerusalém. Ele estava entrando pela última vez ali. Mas lá naquela cúpula dourada é a mesquita, onde encontra-se ali o Muro das Lamentações. E ali então é a Jerusalém Velha, Jerusalém Antiga, que é rodeada pelas muralhas ali. E ali vive tem alguns bairros ali e vivem pessoas também. E o restante então é a Nova Jerusalém. O clima é muito agradável, 800 metros de altura, então clima muito bom aqui, muito agradável. Estamos aqui em frente aos Muros das Lamentações. É um local sagrado para os judeus, onde eles vêm fazer suas preces, suas orações. Eles creem que isso é o que sobrou do templo que foi construído. Então, para eles é algo sagrado, onde só os homens podem entrar nesse lugar também e fazer suas preces aqui. Então este é o lugar onde os judeus têm como mais sagrado para eles nos dias atuais, né?
Estamos aqui no local que é o Jardim Getsemane, onde Jesus veio com seus discípulos para fazer as suas últimas orações aqui, sabendo que o Calvário estava logo em frente dele, e essas oliveiras ainda são daquele tempo ainda, tem os seus troncos ainda que sobrou aqui. Então este é o lugar que nós conhecemos como o Getsemane, o lugar onde Jesus suou gotas de sangue, porque ele estava em grande agonia, como diz a Bíblia. Estamos aqui no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, onde a Bíblia diz aqui que, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:30. Então, nesse lugar, esse Monte das Oliveiras, onde que Jesus se reunia com seus discípulos, ele lhes ensinava e falava das profecias, e dava as instruções para eles. Então nós estamos aqui nesse lugar de frente a Jerusalém. Ali está a mesquita, onde era o templo de Jerusalém, os templos de Jesus. Estamos aqui em cima do Monte Sião, onde podemos ter uma vista aqui, Monte das Oliveiras lá no fundo, e também à nossa direita, à esquerda aqui fica onde estaria o túmulo do rei Davi. Foi também nesse local, aqui bem próximo, onde Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos, porque aqui já estamos um pouquinho fora da parte velha de Jerusalém, ou seja, das muralhas que estão passando logo aqui embaixo. Deus os abençoe. Olá, meus irmãos, estamos aqui no lugar onde é conhecido como a túmula vazia, que é uma escavação na rocha, que se encaixa muito bem com a descrição das Escrituras, que aqui era um jardim e aqui havia o Monte Caveira, onde na rocha estava escavado uma aparência de uma caveira humana, por isso que tem esse nome, o Monte da Caveira, e era de um homem rico, e isso se encaixa com a escritura que diz que era José de Arimateia pediu o corpo do Senhor para colocar numa tumba escavada na rocha, uma tumba nova. Então tudo indica que realmente este é o lugar conhecido como o Monte Calvário, porque a Bíblia diz que Jesus foi levando a sua cruz para fora da cidade, e aqui nós estamos exatamente fora dos portões da cidade. Então essa é uma evidência para nós cristãos que estamos no local onde realmente aconteceu o maior evento de toda a história da humanidade, quando ele provou que ele era a ressurreição e a vida. E hoje nós estamos aqui então como testemunhas desse mesmo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
E nós que vivemos nesse dia, quando a manifestação do Filho do Homem veio até nós e provou, pelo mesmo sinal que ele fez aqui, ele provou para nós gentios que ele vive e reina. E ele tem sido a causa da nossa vida. Então estamos muito felizes de termos o privilégio de estarmos nesse local onde as primícias da ressurreição vieram. E estamos agora vivendo muito próximo da grande ressurreição de todo o corpo de Cristo, que durante as eras viveram e morreram, mas agora é o tempo também da ressurreição.